Cristiano Ronaldo tem uma das comemorações mais famosas do mundo. E eu nem preciso falar qual é, né? Mas antes de deixar o Manchester United, ele mudou sua comemoração durante um tempo para essa aqui. E a pergunta é, o que significa essa nova comemoração? Já deixa seu like nesse vídeo, porque hoje vamos ver algumas das comemorações mais famosas do futebol e seus significados. Pois é, o Cristiano Ronaldo gosta de lançar moda, e essa comemoração ficou muito famosa por um tempo. Aliás, até hoje tem jogador imitando o Robozão, mesmo depois dele ter saído do United e ter voltado para o seu clássico. Sim! Com o Garnacho, o Antony e até o Hendrick. Mas o que realmente significa esse gesto? Bom, parece muito que o CR7 está fazendo uma pose típica daquele tiozão que gosta de tirar um cochilo depois do almoço, né? Pelo menos vou ter um pouco de sossego. Vou dormir um sono bem gostosinho. E o pior é que é exatamente isso a explicação por trás da comemoração. Só que no caso, o tiozão é o próprio Cristiano Ronaldo. O que acontece é que dentro do vestiário, a galera começou a zoar o Robozão por causa dessa pose que ele ficava quando tirava uma sonequinha durante os treinos. E sim, pra você que não sabe, o CR7 tira 5 cochilos durante o dia para ajudar na recuperação dos músculos. E aí, Cristiano resolveu levar a brincadeira... bem, na brincadeira mesmo, e começou a usar essa zoação como sua comemoração. Essa não é a primeira vez que o português faz algo do tipo. A sua comemoração clássica, que já mostramos algumas vezes aqui no vídeo, também surgiu de uma brincadeira no vestiário do Real Madrid e acabou virando a marca registrada do craque. Que bom que ele não leva certas brincadeiras tão a sério assim, né? O que pegou mal nessa comemoração da Suneca é que na época o Robozão estava pegando banco no United e para alguns torcedores pareceu que aquilo era uma forma de protesto do craque. Mas se você acha que essa é a única comemoração que tem um significado por trás, está completamente enganado. Na verdade, alguns jogadores comemoram de algum jeito específico por motivos realmente sérios, como por exemplo, a comemoração do Dr. Sócrates. Caso você não se lembre, Sócrates fez parte de um dos melhores elencos da seleção brasileira. A seleção com Sócrates, Zico, Falcão, Cerezo, Júnior, Leandro e vários outros não foi campeã, mas é sem dúvida uma das melhores de todos os tempos e merecia ter levado o Mundial. Mas o que interessa pra gente aqui é a comemoração de Sócrates, que ficou famosa quando o craque jogava pelo Corinthians, mas que virou um símbolo pro Brasil inteiro. Na época, o Brasil passava por um momento difícil e existia um movimento pela democracia no país. O punho estendido pra cima era só do que mais um modo de comemorar os gols, era um protesto, e o gesto foi usado por muitos brasileiros, corintianos ou não, para protestar também. Loucura como o futebol, muitas vezes passa das 4 linhas do campo, não é? Outra comemoração que ficou bem famosa, como uma forma de protesto, foi a do Mario Balotelli. Quando o craque jogava pelo Manchester City, ele fez parte de um jogo histórico em 2011, quando eles venceram seus maiores rivais, o Manchester United, por 6-1, numa época em que o lado vermelho de Manchester era bem mais forte. E numa das comemorações, Balotelli levantou a camisa do City e mostrou outra por baixo, com a seguinte frase: "Why always me?" Ou "Porque sempre eu", em português. E cara, essa frase foi um protesto tanto para preconceito, quanto pelas críticas à mídia esportiva, e por aí vai. O ponto é que o desabafo do Balotelli entrou para a história do futebol mundial como uma das comemorações mais icônicas. E falando em comemoração que entrou para a história, não podemos deixar o maior jogador de todos os tempos de fora, né? Pelé é dono da comemoração mais famosa e mais copiada de todos os tempos, o famoso soco no ar, que hoje em dia é até usado pelo Neymar nos seus gols. E o melhor de tudo é que essa comemoração surgiu em um dos gols mais históricos na vida do rei. O Santos disputava um jogo contra ninguém mais, ninguém menos que a Juventus. Bom, não a Juve italiana, mas enfim, a partida não estava nada fácil pro Peixe, a ponto de a torcida começar a vaiar os jogadores. Então, Pelé fez o gol mais bonito da sua carreira, que ficou tão famoso que mesmo não tendo nenhuma gravação em vídeo, ficou conhecido por milhões de pessoas, e meteu o soco no ar, como uma forma de desabafo. E aí o resto é história, né? A comemoração acabou sendo imitada por geral nos anos seguintes e virou a marca registrada do rei. Mas vamos falar de provocação? Afinal, é isso que se resume às comemorações, né? Provocar o adversário de um jeito saudável. E quem manja de fazer isso é o Samuel Eto'o. O cara é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Isso ninguém discorda. Aliás, ninguém menos que alguns treinadores como Pep Guardiola e José Mourinho. O careca mais famoso do futebol simplesmente chutou o Eto'o do Barcelona, mesmo com o craque sendo um dos principais jogadores da sua tríplice coroa, na temporada de estreia.
Na Inter de Milão, o cara ganhou uma Champions e depois José Mourinho disse que ele estava velho e ele acabou indo para o Chelsea. E aí, Eto'o resolveu responder. O cara marcou um belo gol pelo Blues e meteu essa comemoração aí, mostrando para Mourinho como estava velho. Mas não tem como falar de provocação contra rivais e não citar times brasileiros, né? E vamos começar com o mais famoso logo de cara. Você sabe de onde surgiu o chororô? Flamengo e Botafogo fazem um dos maiores clássicos da história do futebol brasileiro. Mas a rivalidade ficou ainda maior em 2008, quando a diretoria e os jogadores do Glorioso se reuniram para reclamar da arbitragem de uma partida contra o Mengão. Aí, o atacante Souza, ou Caveirão, como era conhecido devido à sua cabeça nada modesta, vamos dizer assim, fez o chororô, que ficou tão famoso que virou até música da torcida rubro-negra. Tá, mas vamos para mais inusitadas agora. Que tal essa daqui, em que o jogador bota seus companheiros para sentar e mete uma bronca neles? E qual a explicação por trás disso? Simples. O cara se lembrou de uma bronca que o time tinha recebido do técnico antes do jogo e resolveu homenagear seu treinador. Afinal, as broncas dele deram certo, né? E essa comemoração do Rooney aqui? O jogador foi literalmente a nocaute depois de marcar o gol. Terrific. It was a boxing celebration. E cara, o pior é que essa comemoração tem uma história bizarra por trás. Isso daí aconteceu num jogo em 2015, entre o United e o Tottenham. Mas antes disso, tinha explodido na internet um vídeo do Rooney lutando boxe com outro jogador, chamado Phil Bardsley, e o atacante do United era nocauteado. E aí, para entrar no clima da brincadeira, Rooney marcou o gol e foi a nocaute. Criativo, né? Mas recentemente não teve comemoração mais famosa que as provocações entre Messi e Cristiano Ronaldo. Tudo começou quando o argentino fez o gol da vitória do Barça, nos últimos minutos de uma partida contra o Real Madrid, e simplesmente tirou sua camisa e a mostrou para a torcida rival. O CR7 olhou aquilo com cara feia e esperou o momento certo para se vingar. Algum tempo atrás, outro El Clássico rolou. O Robozão fez esse golaço, tirou a camisa e antes de vesti-la de novo, mostrou para a torcida do Barcelona, assim como o Messi tinha feito. Mas que saudade desses dois jogando no Campeonato Espanhol, hein? Mas me diz aí, qual comemoração? Você quer ver o significado? Deixa aí nos comentários pra gente fazer uma parte 3 desse assunto. Aliás, antes de escrever aí nos comentários, dá uma olhada nesse outro vídeo que fizemos mostrando os significados de algumas outras comemorações. A gente se encontra lá.